Boa tarde, minha amiga Isabelle Benito, aqui no telão. Vamos fazer a brincadeira do dedo, mas antes disso eu quero mandar um beijão, ó, para Eduardo Benito Rios, grande tricolor, filho de Isabelle Benito. Dudu, me procura depois, eu vou levar você no Fluminense e vou dar de presente pra você o que você quiser lá da loja do Fluminense. Ele vai te encher muito o saco. Tá prometido. 3, Isa, 2, 1. beijo no dedo, dedo na testa, valeu, terminou o SBT Rio, muito obrigado, Isabelle Benito, bom descanso pra você, pra essa turma boa do SBT Rio. E não tem jeito, quando o Benítez não tá inspirado, o Vasco simplesmente não ganha. E ontem não foi diferente, o Gigante da Colina não passou de um chato 0-0 com o Bahia em São Januário. Só que o principal lance dessa partida acabou sendo uma solada do zagueiro Castan no rosto do goleiro Douglas do Bahia. Rodou. No primeiro tempo, o Vasco tomou a iniciativa e tentou se manter mais no ataque. Mas foram poucas as chances reais de gol. O Bahia, mais cuidadoso, investiu em contra-ataques com lançamentos de longa distância, mas não deu muito certo. No segundo tempo, as duas equipes passaram a arriscar mais. As chances de gols apareceram. O Vasco ainda chegou a marcar com Igor Catatal, mas no lance, falta muito dura de Leandro Castan em cima do goleiro baiano. O VAR foi conferir e o gol foi anulado. Castan acabou sendo expulso e Douglas foi substituído. Nas redes sociais, o zagueiro vascaíno se desculpou. O jogador do Bahia teve que levar 5 pontos no rosto. Mesmo com um a mais em campo, o tricolor baiano não levou perigo e o jogo terminou sem gols. Os times continuam em uma situação complicada, mas o resultado foi melhor para o Vasco, que continua à frente do Bahia, com 37 pontos na 14ª posição. Pode-se dizer, então, que o Vasco, por ter jogado com um a menos, acabou somando um ponto diante de um Bahia que estava com um a mais em campo. Agora, com relação ao lance do Castan em cima lá do goleiro do Bahia, me pareceu, sem querer, disputa de bola de jogo, ele sobe a perna para tentar tocar na bola e não pareceu realmente que houve maldade. Então, eu não sei dizer se essa expulsão foi rigorosa ou não. Eu já tenho o pessoal no telão? Não, ainda não tem o pessoal no Skype, não tem problema. Eu vou pedir para a gente rodar de novo os lances dessa partida entre Vasco e Bahia, para dizer o seguinte: o Vasco soma 1 ponto, o Bahia também, e com isso a briga do rebaixamento ainda não está totalmente definida. Ainda não está totalmente definida. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou para um rápido intervalo e já volto aqui com a sequência do SBT Esporte Rio. Pode ser? Valeu, vamos lá, intervalo rapidinho e já voltamos. Que bom que você está de volta aqui no nosso SBT Esporte Rio. Gente, o programa hoje está repleto de atrações. A gente mostrou agora há pouco esse empate entre Vasco e Bahia. O jogo terminou 0-0 com esse lance polêmico do Castan em cima do goleiro Douglas, que teve que levar pontos no rosto, inclusive. Eu vou dizer para vocês que eu, Daniel, achei a expulsão tanto quanto exagerada. Estava na cara que aquilo ali não foi intencional, que o Castan não quis dar com a sola da chuteira na cara do companheiro de profissão dele. Tanto que ele pediu desculpas depois e o goleiro aceitou as desculpas. Foi um acidente de trabalho, gente. Olha lá, o VAR revisou e acabou expulsando o Castan. Inclusive, depois do jogo, o Luxemburgo disse isso, que foi um lance excessivamente rigoroso por parte da arbitragem que acabou expulsando o Castan. O fato é que esse resultado acabou não sendo bom para Vasco e Bahia, ambas as equipes que brigam contra o rebaixamento. O Luxemburgo, no fim do jogo, exaltou o ponto somado pelo Vasco. Vanderlei Luxemburgo também falou a respeito do Thales Magno. Ontem, Thales Magno era o principal assunto na torcida do Vasco no Twitter. Todo mundo falando que está na hora de barrar o Thales Magno, que o Thales Magno não está entregando aquele futebol que fez com que ele caísse no gosto da torcida. E o Vanderlei Luxemburgo disse o seguinte: olha, eu poderia até barrar o Thales Magno para botar o Peck, o Gabriel Peck, mas aí se o menino joga mal, eu queimo 2, né? Porque ele entende que a barração do Thales Magno seria, de certa forma, queimar o garoto, que, segundo o Vanderlei Luxemburgo, é patrimônio do clube. Então ele falou, aí o Peck entra mal, eu queimo 2. Muito legal a postura do Vanderlei Luxemburgo de bancar o Thales Magno ali no ataque do Vasco, que depende muito do Benítez, né? Sobre o Benítez, o Vanderlei Luxemburgo disse o seguinte:
Gente, o Benítez voltou de um período de inatividade. Contra o Curitiba, estava naquele calor, né, naquela coisa toda de voltar, fez um partidaço. Mas depois é natural do jogador que fica algum tempo parado acabar caindo no rendimento por causa da coisa do preparo físico, né? Portanto, esse foi o resumo do noticiário do Vasco após esse empate com o Bahia em 0-0 em São Januário. O Vasco continua lutando contra o rebaixamento. Mas agora, olha aí, tá todo mundo aí, minha amiga Fernandinha Maia, meu amigo Cazé, Pedro Certezas. Gente, muito boa tarde para todo mundo. Fernanda, um lance eventual esse do Castan com o goleiro, né? Eu achei a expulsão rigorosa. Eu queria a sua opinião, você que já esteve lá em campo, já trabalhou lá no local, no futebol, no campo. O que você achou desse lance e da expulsão? Ô Dani, vou aproveitar aqui o canal para falar que eu tô te ouvindo um pouco baixo, parece que tá uma ventania no meu ouvido. Não sei se os meninos também estão nessa ventania, mas eu consegui te ouvir. Ô Dani, eu acho que tinha que realmente ser um cartão vermelho, porque foi um pé no rosto, e ponto, né? É uma coisa agressiva, uma imagem feia, mas a gente sabe que não foi uma atitude antiesportiva que a gente fala, né? Uma vontade do Castan de machucar o seu colega. E deu para ver plenamente, nitidamente ali na imagem, quem viu o jogo e quem viu o replay aqui com a gente, que ele não quis acertar o goleiro, mas acertou. E o futebol é risco e o cartão vermelho foi válido. Foram 19 minutos de sofrimento e o empate até que saiu lá legal para o Vasco, muito por conta dessa expulsão, porque o Vasco é muito superior. Ô Cazé, meu amigo, boa tarde. O empate cai bem pela circunstância do jogo ou o Vasco tinha que ter ganhado esse jogo dentro de casa porque briga diretamente com o Bahia nesse chamado jogo de 6 pontos? O empate não. O empate não cai bem pro Vasco. Na verdade, você falou de lance polêmico do Castan. Acho que não foi polêmico. Acho que o Castan foi bem expulso. Foi um lance agressivo e não uma agressão. Foi um lance forte, onde o Castan vai disputar a bola e, infelizmente, o goleiro do Bahia sai muito mal, vai na altura da perna dele. O Castan não está olhando para o lance, ele está olhando a trajetória da bola. É um acidente de trabalho. Foi feia a imagem, de fato. O Castan foi bem expulso, foi bem do lado. Acho que o lance polêmico o Castan não queria fazer isso, não tem jeito. Eu acho que o lance polêmico é a não expulsão do Gregóry do Bahia, por exemplo, que nem pro VAR foi uma solada na coxa do Benítez, em que o juiz ignorou o VAR. Outro lance de solada no fim do primeiro tempo também, que o juiz ignorou. Um pênalti que o goleiro do Bahia fez no Léo Matos, dando uma voadora na perna dele, que também não foi pro VAR, o goleiro mandou seguir. Isso, para mim, é polêmica. O lance do Castan foi um lance, na minha opinião, acertado. Não tenho nada o que falar desse lance, infelizmente. O Vasco abriu o placar nesse lance, mas o gol foi bem anulado. E o Vasco segue nesse calvário aí. O ponto é péssimo pro Vasco. O Vasco tinha que ter somado 3. Talvez se tivesse um jogador a mais desde o início do segundo tempo, conseguisse um resultado melhor. Mas não dá para a gente trabalhar com se. O fato é que é o seguinte: depois que o presidente do esporte, o dirigente do esporte veio a público falar que havia um plano para salvar Vasco e Botafogo, o Bahia foi sucessivamente ajudado. Contra o Corinthians ele foi ajudado, contra o Botafogo ele foi ajudado, isso antes, agora de novo contra o Vasco. E o Vasco e o Botafogo, por ter diretorias amadoras, ficou em silêncio. Ontem o Salgado reclamou, mas agora já era. O Vasco já foi prejudicado pela arbitragem. E o campeonato segue. Então, para quem fala que é mimimi, é choro, é isso aqui, é aquilo lá, infelizmente, no Brasil, o bastidor ainda pesa muito. E clubes agem nos bastidores, pressionam a arbitragem. Menos os nossos, aparentemente. E ficam em silêncio e vai passando a boiada e a gente fica para trás. Ô Pedro, você enxerga esses dois pesos e duas medidas? Né, cara? É uma falta de pulso que demonstra claramente que o time tá aceitando. Tá aceitando o que tá acontecendo, pode errar a favor, pode errar contra o nosso time, que o nosso time não vai fazer absolutamente nada. O Botafogo foi muito prejudicado ano passado, no início do Brasileiro. Depois do 5º erro contra a gente, o Nelson Bufarrege foi lá numa reunião da CBF e voltou falando, não, resolvemos aqui, não vai ter mais isso. E teve, obviamente que teve, porque o Botafogo, o compromisso do Botafogo para fazer pressão na arbitragem é o meu compromisso para parar de beber, que é 0. Então não tem o que fazer. Ô Pedro, você enxerga então, de certa maneira, nesse jogo de ontem, uma situação de 2 pesos e 2 medidas? Quer dizer, na solada do Gregóry em cima do Benítez, nada. Na solada do Castan em cima do zagueiro, uma expulsão? Eu acho
de novo, eu acho que o Castan tinha que ser expulso, porque sem querer também é agressão. Então não tem o que fazer. Mas, de fato, o pênalti também eu achei muito pênalti do goleiro do Bahia. Eu achei ridículo o cara nem chegar e provar. A bola não sai. Nem provar foi ver. Apareceu aí no replay. Um negócio incrível. Acho que agora é impressionante. E o Salgado pediu para ver o áudio do VAR. O que foi falado no VAR nesses dois lances? Porque o Wilton não vai pro VAR. Esse é o grande problema. E aqui o torcedor do Vasco não é maluco de achar que o Castan foi mal expulso ou que está tendo uma perseguição ao Castan. Não é isso. O torcedor do Vasco ele quer que a regra seja aplicada. Uma solada na coxa não é para vermelho? O comentarista de arbitragem disse que sim. Uma solada no rosto não é para vermelho? É para vermelho também. Então que soladas, os dois. Soladas, em geral, geralmente são a do Castan foi mais feia. Mas não tem o que fazer. Vai dar 2 vermelhos pro Castan? Você vai tirar o vermelho do Bahia? A regra tem que ser aplicada. Não, exatamente. Agora, fala. Pode falar, Pedro. Não, Caio, é bizarro porque o cara nem foi ao VAR. Eu confesso, se eu fosse vascaíno e visse o cara indo pro VAR e falando que, eu achei que... Eu ia ficar menos revoltado do que o cara nem indo, nem considerando uma checagem de VAR. Isso eu achei muito... É um ultraje, assim, na cara. Olha, Pedro, A gente tá falando do Benítez, né? Da solada que ele tomou e tal. Mas a gente, como percebe, mudando o assunto da arbitragem pro técnico, como a gente percebe, né, Dani, que o Vasco precisa hoje do Benítez. Benítez não faz uma boa partida e o Vasco também não fez uma boa partida. É a Benítez dependência. Bom, eu vou discordar de vocês respeitosamente. Eu achei exagerada a expulsão. Aquilo ali é um acidente de trabalho. Foi feio? Foi feio. Só que o cara ergue a perna numa tentativa de disputa de bola, numa bola alçada na área. Eu acho que, inclusive, nem a torcida do Vasco tem essa opinião. Eu achei a expulsão exagerada. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para o jogo de hoje. Hoje tem um jogo desses, e bota o hino do Flamengo aí, porque a torcida do Flamengo está ligada aqui no SBT Esporte Rio. Recebi essa semana, inclusive, um grande abraço, um grande rubro-negro, dizendo, olha, tô gostando de você lá, apresentando, falando que o Flamengo ainda tem chance, porque eu acho que o Flamengo tem chance mesmo, não tô aqui para puxar saco de torcida nenhuma. O Flamengo tem chance. O time enfrenta hoje o Sport, precisa da vitória de maneira bem incisiva, precisa muito vencer para seguir vivo na luta do título. E eu acredito no Flamengo ainda. Rodou. Hoje tem Flamengo em campo pela 33ª rodada do Brasileiro. O adversário, o Sport, está na 15ª posição e entra em campo sob pressão. O Leão é o primeiro time fora do Z4. Já o rubro-negro carioca tem a obrigação da vitória para seguir firme na luta pelo título. Rogério Ceni terá o reforço de Diego Alves, que se recuperou de lesão muscular e vai fazer sua primeira partida em 2021. De resto, Ceni vai repetir a equipe que virou a partida contra o Grêmio. O Flamengo entra em campo na 3ª colocação com 58 pontos e 17 vitórias. O Internacional segue líder com 65 pontos. Fernanda, Pedro e Cazé, olha só, o Flamengo ganha hoje, ele vai a 61, o Inter tem 65. Se a gente considerar que o Flamengo tem um jogo contra o Inter, um confronto direto, se ele ganhar esse jogo contra o Inter, ele fica a 1 ponto do Inter. É uma tropeçada do Inter e uma vitória dele. O Flamengo está na briga do título, sim. Agora tem que ganhar hoje, né, Fernandinha? Tem que ganhar hoje e tem que lembrar que se ele acha que ele está na briga, ele tem que entender que tem outros também que estão, né? Porque hoje ele nem é o vice-líder. Então, o Flamengo tem uma briga não só com o Internacional, ele tem uma briga com outros clubes também. Eu acredito, e eu sempre falo isso aqui, eu e o Pedro também, que a gente ainda acha que o Flamengo pode sim ser campeão. Mas eu acho que essa debruçada no tem um jogo a menos, essa debruçada do deixa eu chegar, não pode mais acontecer. O Flamengo, para ser campeão, tem que mostrar daqui até o final, em todos os jogos, todos, independentemente do seu adversário, e que ele é aguerrido, que ele quer vencer, que ele quer ser campeão. Porque o que a gente vê é muita patinada do Flamengo. E o time que quer ser campeão não pode patinar, Daniel. Ô, Pedro, certezas, se o Flamengo ganha hoje, é aquela máxima do deixou chegar, já era. Ou você não concorda?
Porque aquele deixou chegar ferrou, que não dá pra falar a palavra, palavrão que é. Tipo isso. Exatamente. Esse deixou chegar, o chegar é agora. O chegar faltando 5 rodadas pra acabar o Brasileiro. Então o Flamengo se... Aí sempre fala isso, sempre vai ter um próximo jogo. Se não ganhar agora, aí já fala no próximo. Não, esse jogo aqui realmente é o que vai disparar e tal. Mas, por exemplo, pra mim, se o Flamengo ganha hoje, o São Paulo já não briga mais pelo título de jeito nenhum. Entendeu? Eu acho que já é outra parada. Assim como teve um jogo que o Palmeiras perdeu pro Flamengo, o Palmeiras se distanciou, eu acho que esse é o jogo do Flamengo para tirar mais um concorrente. Porque se o Flamengo perde hoje, na minha visão, eu coloco o Flamengo ainda assim, mesmo perdendo hoje, na briga pelo título. Mas se a gente colocar o Flamengo mesmo assim, tem que colocar o São Paulo. O Flamengo vencendo hoje, ainda 61, eu acho que o São Paulo não tem mais chance. E o Flamengo está vivíssimo, porque o Inter já bateu o recorde de vitórias seguidas no Brasileiro. Então, pra gente acreditar que vai ganhar tudo até o final, eu acho muito difícil. Então, eu acho que uma hora o Inter vai dar uma derrapada e o Flamengo tem que estar ali preparado para passar. Olha só, Pedro Certezas, o título está entre Atlético Mineiro e Clube de Regatas do Flamengo. Eu estou dizendo, não sou vidente, né? não tenho nenhuma forma de prever o futuro, mas pela lógica, o título está entre Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético tem um time mais consistente, um treinador que é uma fera, que é um dos maiores treinadores do mundo, que é o Sampaoli. E o Flamengo, apesar de ter um técnico que não está realizando um bom trabalho, tem um elenco qualificadíssimo. Esse time do Inter está fazendo uma coisa chamada milagre. Ele está indo além das possibilidades dele. O time do Inter não tem esse futebol todo para ser o líder do campeonato com 65 pontos. Eu acredito que nos últimos jogos, o meu amigo Casé, esse time do Inter vai dar uma patinada, porque não é normal o Inter estar tão à frente assim dos outros, como não era normal o São Paulo do seu Fernando Diniz, que inclusive pode cair ainda durante esse programa. A diretoria do São Paulo está lá reunida para selar o destino dele. Né? Pois é, segundo a Fox Sports ele já caiu, né? Como não era normal aquela liderança do São Paulo com 7 pontos à frente. Patinou e caiu. E eu acredito que o time do Inter vai patinar, vai cair e o título cairá no colo de Galo ou de Flamengo. Agora, Casé, o Thiago Neves deu uma provocada no Flamengo lá, numa declaração pública que ele deu. Diz que hoje vai ser o dia da vitória do campeão de 87. No primeiro turno, o Diego, após o Flamengo ganhar, falou vitória do campeão de 87. Aí hoje, o Thiago Neves do Sport diz que o campeão de 87, que é o Sport, vai ganhar. Quer dizer, um tanto quanto desnecessária essa declaração, né, Casé? Eu acho necessário. É um jogo, uma provocação, uma briga. Acho que ele adora, né? Ele adora. Então, deixa ele falar. O Diego falou quando ganhou, o Thiago Neves falou antes de ganhar. Então, vamos ver se ele falou cedo demais. É exatamente isso que o torcedor do Flamengo cobra, Daniel. Os jogadores do Flamengo, eles ficam ansiosos para o jogo. Isso vai alimentando eles. Eles vão chegar para jogar o esporte para ganhar, para matar, para ganhar os pontos. Porque se for, deixa ele ficar falando lá, o Thiago Neves é não sei o quê, aí chega lá e empata com o Sport, aí o torcedor do Flamengo não quer saber. Porque assim, o Flamengo não pode mais tropeçar, o Flamengo não pode mais dar mole. Teve uma sequência no Flamengo que foi Fortaleza, Fluminense e Ceará. Foi uma sequência que o Flamengo somou 1 ponto nessa sequência. Essa sequência aí botou o Flamengo lá para trás dessa briga. Agora o Flamengo está tendo que remar de novo. Olha quantas oportunidades do campeonato se abriram para o Flamengo colar na liderança. E o Flamengo foi perdendo, foi tropeçando. E o Flamengo ainda está na briga. Por que está na briga? Porque tem um elenco muito forte, matematicamente. Quando eu falava aqui que o Flamengo não tinha chance de título, é a atuação. As atuações do Flamengo, você olhar e falar, pô, esse time vai ser campeão, jogando esse futebol que está jogando, Rogério Ceni fazendo isso que ele está fazendo. Quando o Flamengo perde para o Atlético Paranaense, você fala, pô, o cara tá maluco, o cara tá tirando o Gabigol toda hora, não consegue. Então, assim, o Flamengo vai chegar e vai jogar com o Sport da forma que tem que jogar contra o Sport, porque o Sport tá brigando lá embaixo. Ô, Casé? Não, e eu acho que, Daniel, eu acho que de qualquer forma,
Quem vai vencer hoje vai ser o campeão de 87, mas tem que ver se no SBT Esporte Pernambuco estão pensando nisso também, né? Tem que ver... Na verdade, essa história do campeão de 87, eu não sei se cabe ainda algum tipo de polêmica, né? O STF, instância máxima do Judiciário do Brasil, já decidiu que o campeão de 87 é o Sport. Eu não estou nem fazendo juízo de valor, nem dando a minha opinião a respeito disso, porque eu acho até que o campeão deveria ser o Flamengo. O Flamengo jogou o que seria a primeira divisão naquela época. Eu já estudei esse assunto de várias formas, e tudo aponta para que realmente o campeão Daniel, foi o Flamengo. Mas o STF reconheceu o Sport, então nem cabe isso. Agora, Pedro, na penúltima rodada tem Inter e Flamengo. O Flamengo tem que ser perfeito até o fim do campeonato, não pode mais tropeçar. Pelo elenco que tem, dá para o Flamengo dar essa arrancada agora rumo ao título? Cara, tranquilo não, mas uma hora o Inter vai tropeçar, gente, não é possível. Não é possível que o Abel Braga vai emplacar 15 jogos de vitória seguida. Teve um pênalti estranho pro Inter. Mandrake total, Mandrake total. Eu fui pra Recife uma vez, peguei um táxi lá, né, o taxista falou assim, cara, sabe qual é o maior campeão do Brasil? Eu falei, o Palmeiras, né? São 9 campeonatos de brasileiro. Ele, não, o Sport. Porque todo ano os caras tentam recorrer e o Sport é campeão de novo. Já são 15 títulos brasileiros seguidos aí. E os caras lá são muito campeões de 87, segundo eles. Mas eu acho que o Flamengo dá até o final, até a matemática parar de deixar. Eu vou acreditar que o Flamengo consegue, pelo menos, brigar ali com o Inter. Porque o elenco do Flamengo é muito acima, né, cara? Então é difícil descartar. O problema é a atuação, cara. Ô, Fernanda, você concorda com essa opinião? Quer dizer, o Flamengo tem possibilidade de brigar ainda pelo título, tá nessa briga, e o Inter vai dar aquela queda de rendimento no fim? Eu realmente confesso a você que acho muito estranho essa subida do Inter. Estranho no sentido de que o Inter não tem esse time todo para estar com 65 pontos, bem à frente do segundo colocado. Na sua opinião, o Inter vai dar uma oscilada para baixo? E outra coisa, o Inter ainda vai pegar o Atlético Paranaense, que está na briga da Libertadores, né? A minha opinião aqui, que eu sempre falo, é que eu acho sim que o Flamengo ainda está na briga, ponto. Só que eu também acho que essa é uma temporada estranha, diferente, em que está todo mundo patinando, todo mundo é irregular, difícil alguém imprimir uma sequência tão boa aí do Inter, e por isso a gente está no estranhamento. Mas isso, na verdade, no campeonato como brasileiro, não é incomum. A gente já viu outras temporadas, clubes que em determinado momento da competição, eles abrem uma larga vantagem e vão bem. O São Paulo, em algum momento, fez isso nessa temporada, mas fez na hora errada. É o que o Casimiro fala, você tem que saber a hora de crescer. E principalmente no campeonato como brasileiro. Explica-se muito isso no campeonato de 2009, em que o Flamengo não era nem postulante ao título e na reta final ele passou a primeira e foi embora. E foi campeão. Então, esse vai ser um campeonato que, na minha opinião, vai ser decidido na última rodada. E até lá, todo mundo vai ter chance de ser rebaixado, de ser vencedor, de ter vaga na Libertadores e na Sul-Americana. Então, acredito que seja uma última rodada muito fervida por conta dessas oportunidades, dessas possibilidades que a gente não vê geralmente, algumas coisas já vão definidas para a última rodada. Então, claro que daqui até lá, o Inter vai patinar em algum momento. Mas será que o patinar dele vai ser empatar? Vai ser perder apenas uma? Pode ser. Agora, o que tem que acontecer é, a hora que o Inter não conseguir respirar, o Flamengo tem que estar em cima. Ou seja, o Flamengo vai ter que emplacar uma boa sequência. Rapidamente, antes da gente ir para o noticiário do Fluminense, a Fernandinha Maia falou que na última rodada vai ter muita coisa sendo definida. Eu queria saber de Pedro Certezas. Como estarão Botafogo e Pedro Certezas na última rodada? Rapidamente. Tô torcendo para cair logo esse time, cara. Não aguento mais essa agonia. Vai cair, já caiu, né? Só quero que a matemática pare de iludir todo mundo. Tá sim, mano. E Pedro Certezas estará bebendo água, com certeza, não? Não, tá muito doido. Olha aqui, solta o hino do Fluminense, vamos ao que interessa. Solta o hino do Flusão. Um abraço pro Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor. Um abraço pro Beluco, lá da loja do Fluminense. Pessoal do grupo dos Tricolores de Coração no WhatsApp. Professor Laranjeira, meu querido professor. O Fluminense venceu! Muito bem! E que beleza de vitória! Venceu com autoridade, 3-0 diante do Goiás, subiu para a 5ª colocação. Uma atuação sensacional de Nenê, quase que mete um gol no meio do campo. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. O Goiás ainda pressionou um pouco no início, mas o Fluminense logo tomou conta da partida. Aos 16, Nino abriu o placar de cabeça. Com uma bomba de fora da área, Martinelli ampliou a contagem.
Nenê perdeu a chance de marcar o terceiro. Olha essa bola no travessão. Martinelli, de novo, conseguiu fazer o terceiro e ainda na primeira etapa. O domínio tricolor foi tanto que o placar poderia ter sido uma verdadeira goleada antes do intervalo. Nenê ainda teve mais essa chance. Com uma larga vantagem, o tricolor tirou o pé no segundo tempo. O esmeraldino tentou reagir, mas não conseguiu levar perigo. Final, Fluminense 3, Goiás 0. Com o resultado, o tricolor chegou aos 53 pontos e subiu da 7ª para a 5ª colocação. Já o Goiás segue na 18ª posição com 29 pontos. Se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, o Fluminense estaria na fase de grupos da Libertadores por causa do título do Palmeiras, que abriu ali mais vaga. Enfim, na 5ª posição, o Fluminense estaria não na pré, mas na fase de grupos da Libertadores. Ô Fernanda Maia, o marcãozismo ou marcãonismo já é uma realidade, Fernanda Maia? Eu estou felicíssimo com essa vitória. Eu sabia que isso ia acontecer, Daniel. Eu pedi paciência aqui à torcida tricolor, porque qualquer treinador precisa de um tempinho aí para se ajustar. Essa foi a primeira vitória convincente nessa fase do Marcão, nessa temporada, né? Lembrando que eu sempre lembro aqui, muita da torcida tricolor reclamava do Odair e ele deixou um bom retrospecto aí no Fluminense. Eu acho que o mesmo vai acontecer com o Marcão. Ponto positivo para essa dupla de zaga que eu vou elogiar mais uma vez aqui. Lucas Claro pelo lado esquerdo e Nino. É assim que o Fluminense tem que jogar defensivamente, dá muita consistência. Segundo jogo seguido sem tomar gol. E o menino Martinelli, né, Daniel? Você deve estar sorrindo de orelha a orelha. Que garoto bom de bola, garoto, né? Da base do Fluminense, de 19 anos. Agora, eu queria falar com o Casimiro. Porque é o seguinte, o Casimiro pediu a outra contratação urgente de um treinador para o Fluminense quando o Odair saiu. Mas olha aí, o Marcão assumiu e ontem o time jogou de uma maneira como o Odair não havia jogado ainda. Com Hudson e Martinelli e Nenê no meio. Eu olhei essa escalação e falei, ih, lá vem aquele meio campo pesadão. Hudson e Nenê no meio, não vai ter criação nenhuma. Ele prendeu o Hudson de primeiro volante e soltou esse Martinelli que jogou pra caramba. Ô, Casimiro, o Marcão, então, pelo visto, deu samba, né? Deu samba. Contra o Goiás não é o melhor dos parâmetros, ô Daniel, mas o Fluminense vai somando pontos, a verdade é essa. Vamos falar de ontem o Fluminense jogou bem, a realidade é essa, o Fluminense jogou bem. Diferentemente dos outros jogos que o Fluminense vinha jogando, o Fluminense ontem foi, dominou o Goiás de ponta a ponta. O Goiás é um adversário frágil, beleza, mas o Fluminense conseguiu se impor de uma forma absoluta, jogou muito. Agora, eu acho que para uma fase de grupos de Libertadores, uma sequência de temporada aí, que é uma colada na outra, o Fluminense ainda precisa de um treinador. É a minha visão. Eu continuo mantendo a mesma ideia. O Odair deu essa cara para o Fluminense, né, que você não olha e fala, nossa, esse time aqui, no início do campeonato, principalmente, você olhava e falava, esse time aqui vai ser quinto. Ninguém falava isso, né? Ninguém falava isso. E hoje, a realidade, a gente trabalhava com G6, G8, G10 para o Fluminense, se abrir a vaga. Hoje, a realidade, o Fluminense está indo direto para a Libertadores, né? Não vai precisar ir para pré, não tem G não sei o quê. Daqui a pouco o Fluminense vai passar o São Paulo. A realidade é essa. O Fluminense, mas jogou mal, mas não sei, mas está somando. E vai somando pontos. Enquanto isso, os times não vão somando nada. O Fluminense vai 3, 3, 1, 3, 3. Jogou mal, fez 1. Jogou bem, fez 3. Jogou mal, fez 3. E por aí vai. Além disso, do Fluminense poder ir direto para a Libertadores, o que é muito melhor, porque não corre risco de cair, são menos 4 datas para jogar e para se preparar mais para a temporada seguinte, porque se o Fluminense joga pré, é ida e volta na fase anterior, ida e volta mais uma fase, e depois sim, ele para a fase de grupos. E aí muda completamente o planejamento também, né? Porque para você planejar, gastar um dinheiro a mais, sem saber se vai para a fase de grupos, embola mais ainda o planejamento. Se ainda tivesse público, né? Maracanã lotado, podia render um dinheiro para o Fluminense, agora esse a mais... É um grande E com o Palmeiras, teoricamente... andando pro brasileiro, o Fluminense ganhou muito, né? Pelo amor de Deus. Porque com essa vitória deles, o Palmeiras tende a não querer mais jogar o brasileiro.
vai focar no Mundial, não quer saber de mais nada. E o São Paulo em crise também ajuda muito o Fluminense. Ou seja, o Fluminense, eu acho que depende muito dele mesmo para ir para a Libertadores direto. Não tem que focar nos outros, porque a situação dos outros está bem ruim. Então, facilitou muito, pavimentou muito o caminho do Fluminense para ir para a Libertadores direto. Olha, que temporada tá fazendo o Nenê. O cara tem 40 anos de idade e jogou os 90 minutos. Ontem quase meteu um golaço meio campo, meteu uma bola na trave. O Pedro Certezas falou agora. O Fluminense não joga bem, mas a bola entra. O time ganha, soma ponto e tá lá em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Mas é o momento. Daniel. Oi? O momento do Fluminense é muito positivo. Poderia ser 5, 6 a 0. Tem que melhorar a pontaria. Essa é a minha crítica pro Fluminense de ontem. Melhorar essa pontaria. Verdade. Muitos gols desperdiçados. Muitos gols desperdiçados pelo Fred, pelo Luca, pelo Luiz Henrique, assim como o Botafogo. Agora quero falar um pouco do Botafogo, só do hino do Botafogo. Sem essa brincadeira, eu vou me embora. Se fizer essa brincadeira de mau gosto, eu vou me embora. Nada de música dramática pro Botafogo. Botafogo merece respeito. Botafogo merece respeito. Entendeu? Bota o hino do Botafogo aí. Bota o hino, que isso, não botaram aí. Autoridade zero. Apresentador reserva é assim. Autoridade zero. Os caras não botaram o hino do Botafogo. Botaram o quê? Música dramática? Sobe o som aí. Deixa eu ouvir. Vamos lá. Olha lá, não tem jeito. Ô, Fernanda, você tem que voltar logo pra você botar esses caras no lugar. Isso é um desrespeito com o Botafogo, que joga amanhã contra... Pois é, o Botafogo joga amanhã contra o time reserva do Palmeiras, só que teve coisa acontecendo aí no fim de semana. No sábado, a diretoria emitiu uma nota para dizer que os jogadores Juan e Lecaros tiveram a atenção chamada pelo novo diretor de futebol, Eduardo Freeland. Isso porque ambos chegaram atrasados no treino e pela segunda vez. Salomão Kalou também não deve continuar no clube. Ele tem contrato até o fim do ano, mas tem uma cláusula no contrato que permite a saída dele após o brasileiro. E ele deve sair porque o marfinense é considerado fora da nova realidade financeira do clube. É caro para um Botafogo que já se planeja para a Série B, pelo menos é isso que parece. Com 23 pontos em 32 jogos, o Alvinegro tem sua pior campanha desde o início da era dos pontos corridos. Eu quero abrir com Pedro Certezas. Lecaros. O Lecaros é a maior prova daquela frase. De onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. O cara era reserva do Real, Garcilasso veio parar no Botafogo e Pedro Certezas você completa. Cara, e não é nem só isso, porque teve o Lecaros, teve o Enio e agora tiveram mais 3 jogadores. Marcelo Benevenuto, Matheus Babi e Andrel também se atrasaram e não vão jogar contra o Palmeiras. Mostra tudo que a gente já desconfiava, né? Que era um elenco completamente descompromissado, que não tá nem aí pra nada. Pra mim, passa exclusivamente por eles e pela diretoria, então não exclusivamente, passa por eles e pela diretoria que teve uma gestão ridícula, esse fracasso do Botafogo. Mas não dá pra eximir a culpa dos jogadores, não. A gente fala 2014, 2014 foi assim, os caras estavam com 11 meses de salário atrasado, não tinha dinheiro pra pagar gasolina. Beleza, eu fico revoltado, mas entendo muito mais do que os jogadores, muitos com salário em dia, tem um compromisso com o Botafogo, com a profissão deles, porque eles são profissionais. Eles ganham dinheiro para exercer isso. É a mesma coisa que a gente vê aqui fazer o SBT Sport Rio, eu me atraso, aí entro no meio do programa, aí chego bêbado, aí eu durmo aqui um pouco. Sabe, não cabe. Então, é um descompromisso assustador que eu particularmente nunca vi. Quando você tem um caso isolado, 2, 3, agora 6 em 3 dias, não tem como, gente. Mas, ô Pedro e Fernandinha, é o seguinte, deixa eu defender os meninos aqui. Hoje é um dia atípico no Rio de Janeiro, tem greve no BRT, eles se atrasaram por causa da greve no BRT, vocês já estão dizendo que eles estão descompromissados. Fernanda, foi a greve do BRT, não foi, Fernanda? É isso. É igual o Casimiro, que às vezes pega o túnel Rebouças engarrafado. Vai ver que eles pegaram, não foi, Casé? O túnel Rebouças engarrafado, acontece, gente. Tem um acidente ali e aí você pega tudo parado. Não, ô Daniel, brincadeiras à parte, eu vou falar uma coisa certa aqui, que eu sempre defendo muito o atleta, o ser humano. Eu olho esse ano de pandemia, eu tento imaginar que ele tem uma família, que ele tem problema, igual a gente está passando por problemas e tudo mais. Mas quando um jogador vem para o Botafogo, ou quando ele surge lá, que aí é a minha chateação com o Benevenuto, que nasceu ali dentro do Botafogo, e mesmo achando que não tem mais chance de sair da Série B, ele tinha que estar dando a alma dele até o final. A gente tem um jogador como o Babi, que surge no Carioca e o Botafogo pega. Ele não sabe os problemas que ele pode encontrar, as mazelas num Vasco, num Fluminense, num Botafogo? Sabe, mas ele não vai.
Vai. Então, eu sempre falo do ônus e do bônus do jogador de futebol. Então, mas olha, o cara chegou atrasado, mas porque também a diretoria não sei o quê, porque tá tudo assim, porque ninguém quer nada. Problema, faz o seu, meu irmão. Você, jogador de futebol do Botafogo, não tô concordando com A, o B ou C, faz o seu, cara. Agora, não chegar no horário, eu fico bravíssima. Eu sou cria de José Carlos Araújo, Daniel Benatar, meu padrinho. E você não pode chegar atrasado. É disciplina o nome disso. Sabe? Seja numa redação, seja num grupo de futebol, ou seja na escola, no seu horário da sua escola. Você tem um horário, você tem que cumprir. É o mínimo, é o mínimo. Isso é eles não têm comprometimento com o Botafogo. Já jogaram na toalha. E eles não vão ficar pra sempre no Botafogo, eu jogar toalha, o Pedro jogar toalha, estamos cansados de sofrer. A gente joga toalha uma hora ou outra. Agora, o jogador não pode jogar toalha. Ô, Fernanda, é verdade, você queria dizer Zé Carlos Araújo, eu também. Zé Carlos Araújo chega às 4 horas da tarde no Maracanã para narrar um jogo às 9h30 da noite. Eu também chego cedíssimo aqui para apresentar o SBT Esporte, assim como a Fernanda. Casimiro, rapidamente, que a gente está com mais coisas para falar no programa de hoje. O Palmeiras, mesmo com o time B, é favorito, até porque o Botafogo está cheio de desfalques, né? É favorito. É porque você acha que não, eu achava que não também quando o Vasco for lá jogar. Aí tu vai ver... chegar lá, tem um reservinha lá que seria presidente do teu time. Esse é o problema. É um moleque lá que joga pra caramba e vai falar, cara, esse cara é reserva? Meu Deus, nossa senhora, esse cara vai jogar? O Vasco tomou gol do Breno Lopes. Pô. Terceiro reserva, Casimiro, o Palmeiras vai com o time terceiro reserva, porque os titulares e os reservas vão estar focados no embarque lá para o Mundial. Seria o terceiro reserva, o Sub-15. O Botafogo vai embarcar um ponto aí nesse jogo. Olha só, gente, teve rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, a famosa seletiva do estadual. A Cabo Friense, a minha Cabo Friense, meu segundo time, assumiu a liderança. E o América perdeu mais uma, olha aí. Pela primeira fase do Carioca, Cabo Friense venceu Nova Iguaçu por 1-0. Natan fez o gol da vitória. Com o resultado, o tricolor praiano chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança. O americano venceu o América por 3-0 nesse sábado. Balbi, Jefinho e Pepeu marcaram os gols. O alvinegro campista chegou aos 7 pontos em terceiro. Já o Mecão permanece com 6 em quinto. O Sampaio Correia venceu o Friburguense por 2-1 no estádio Eduardo Guilherme, em Nova Friburgo. Alexandre e Roberto Júnior fizeram os gols do Galim da Serra. Léo diminuiu para os donos da casa. O Sampaio chegou aos 7 pontos na quarta posição, enquanto o Frisão segue estacionado com 1 ponto na lanterna. Pepeu fez gol para o americano e comemorou cantando ser um homem feminino. Olha aqui, ô Cazé, Givanildo Oliveira é o novo técnico do América. Anunciou agora de manhã. Givanildo é a primeira passagem do Givanildo pelo futebol do Rio de Janeiro. Palmas para Givanildo e para a América. Palmas. Tem hino do América aí? Não tem. Aí eu peguei o sonoplasta, calça riada no sonoplasta. Olha aqui, é a primeira passagem do Givanildo, que foi campeão no Náutico, no Santa Cruz, fez bom trabalho no América Mineiro. Era um bom nome até pro Botafogo, né? Mas, Cazé, e aí, agora o América vai ou não vai? Eu acho que seria ruim não, sabia? Pois é, Cazé, e aí, Givanildo no América? Vitoriosíssimo. Muito vitoriosíssimo o Givanildo, um nome sensacional, folclórico. Eu acho que foi uma opção legal do América, cara. Vai ser legal. Vai ser legal. O Givanildo é conhecido como o rei do acesso. Ele coleciona diversos acessos e vamos botar os pingos nos aqui. Sabe treinar time ruim. Ponto final. O time na mão dele não viu um time tão ruim assim. Ele consegue tirar o melhor dos jogadores. Pô, eu achei uma contratação zaça. E movimenta, né? É legal, não é um cara desconhecido. É um ícone do futebol, pô. O Givanildo, ele é conhecido pra caramba. Ô, e Fernanda... isso você falou bem verdade. Ele extrai do jogador o máximo, né? Faz mais com menos. Fernanda, vamos contratar o Givanildo amanhã pro Botafogo? Vamos lá, eu e você. Ô, Givanildo, você tá no América, sobe o hino do América. Eu pedi o hino do América, agora o menino achou, né? Olha aí, sobe o hino do América. Vamos lá no Givanildo, porque olha aqui, Givanildo, Hélio dos Anjos, Lisca Doido, são os caras que são folclóricos, que todo mundo zoa, mas fazem bons trabalhos. Então é melhor, às vezes, olhar pra esses caras do que buscar lá o treinador no Peru e não sei onde, na Bolívia, né, ô Fernanda? Eu sempre falo aqui que os folclóricos, as pessoas têm uma tendência de fazer uma divisão pelo seu bom trabalho, como faziam com o Marinho. Então, assim, ou o cara é engraçado, ou é uma personalidade forte, ou tem uma coisa que chama atenção pelo seu jeito e não pelo seu trabalho.
E aí, paralelamente a isso, ele não pode ser um bom treinador, um bom jogador de futebol. Eu não sou dessas. Para mim, o cara pode ser um meme ambulante e pode também ser um bom treinador. Como assim, eu sou fã do Lisca, que eu sou muito fã dele. Como assim, eu sou fã do Marinho. Ele teve uma estratégia aí da sua carreira até para dar uma separada, porque infelizmente a maioria das pessoas pensam assim, mas eu acho isso uma bobeira. O futebol é um caldeirão de misturas, né? Misturas de pessoas, de jeitos, e esses personagens vivos são muito importantes para o futebol. Eu achei legal de estar agora nesse futebol carioca, porque chama atenção, porque a gente começa a querer, às vezes, consumir aquilo por a parte engraçada e começa a ver o trabalho do cara. Eu achei um golaço do América. Mais um, que tem o Richarlison lá, né? É verdade, Fernando. Richarlison e o alemão também. Olha só, você falou agora há pouco do Marinho e vamos falar de Libertadores. O SBT fez história com uma belíssima transmissão. Quem fez história no gramado foi o Palmeiras. Festa verde e branco, o Palmeiras é o grande campeão e o título veio em cima do rival Santos. O jogo foi com emoção até o fim. Vamos ver. Uma emoção que parece não ter fim. Eu tomo meus remédios de pressão, né? E foi difícil pra mim, mas graças a Deus deu tudo certinho. Depois comemoramos com churrasco, né? E um amor que passa de geração para geração. Depois da vitória suada, o Verdão conquistou de vez a Roberta. Eu gostei demais, amei. Palmeirense de coração agora, então. Sim. Para deixar uma recordação do dia histórico, muitos torcedores vieram para a porta do Allianz Parque. André comemorou tanto que perdeu a voz. Nem ligou, porque ganhou o que mais queria. Tem que falar no telefone alguma coisa, manda um WhatsApp, vai em outro lugar, porque a voz a gente recupera depois. E quase 24 horas depois do grande título, ainda tem palmeirense comemorando aqui em frente ao estádio do time. Tem gente que parece que não quer ir para casa para não dormir e acordar daquilo que parece um sonho. Foi um sonho. No começo do ano a gente não imaginava, né, com tantas circunstâncias, na verdade assim, do ano passado, com a pandemia, tudo. E no final as coisas foram dando certo. Tamo junto, SBT! Canal da família! Um jogo emocionante que foi acompanhado por milhões de pessoas aqui na telinha do SBT. O palco da grande final foi o Maracanã, no Rio de Janeiro. Foram 5.000 convidados e 2.000 credenciados para o jogo. E muita gente não manteve o distanciamento. Houve aglomeração nas arquibancadas. Se a torcida pisou na bola, no campo sobrou garra. Santos e Palmeiras brigaram até o fim. Na bola, mas a falta foi marcada e por isso a reclamação. Foi por pouco que o Peixe não marcou. Olha o chute, a defesa do goleiro Everton. Tem sobra! O torcedor do Santos levantou em todo o Brasil e ficou com um grito de gol entalado. Nesta saída de bola, os ânimos se exaltaram e o técnico Cuca acabou expulso. Opa! Ih, aí vai dar confusão, hein? Aí vai dar confusão. O Cuca queria segurar um pouquinho a bola, o Marcos Rocha foi pra cima e vai dar confusão. Foi mexer com o Cuca. Mas expulsou o Cuca e deu um cartão amarelo pro Marcos Rocha. E o gol que deu o título ao time alviverde saiu só mesmo nos acréscimos, aos 53 minutos do segundo tempo. Foi Breno Lopes o herói. O atacante que começou na reserva entrou em campo, substituindo o Gabriel Menino. Com uma bela cabeçada, garantiu o título para o Palmeiras. É do Palmeiras! Um grito que estava entalado há 21 anos, quando o Verdão conquistou pela primeira vez o título de campeão da Conmebol Libertadores. Graças a Deus, fui premiado com gol. Agora é só desfrutar, o torcedor palmeirense pode comemorar. Somos campeões da Liberta. Na coletiva de imprensa, o técnico português Abel Ferreira foi surpreendido pelos jogadores. E de cabeça fria, não perdeu o humor. Era noite de festa. É uma emoção muito grande e só o facto de ouvir a glória eterna é algo inacreditável. Eu disse isto aos jogadores, e podem perguntar aqui ao Breno, aconteça o que acontecer, ou ficaremos na história, ou seremos eternos. E hoje, eu e toda a estrutura que trabalha comigo,
gravamos e conseguimos a glória eterna. O verde dominou o Maraca e a capital paulista. Torcedores se aglomeraram em frente ao estádio e ao centro de treinamento do Verdão para comemorar a conquista. As imagens do alto mostram a festa. No meio da euforia, os protocolos de distanciamento da Covid foram esquecidos. O time desembarcou em São Paulo por volta da 00h40 com a taça da Libertadores na bagagem. A delegação alviverde foi para a academia de futebol, onde era esperada por uma multidão. Parabéns, Palmeiras, bicampeão da América. Fernanda, vamos falar um pouquinho rapidamente do jogo, principalmente do lance do gol do Palmeiras, quer dizer, um cruzamento belíssimo do Rony Rústico, uma cabeçada do Breno Lopes, que estava no lugar certo, subiu na medida certa para encaixar a cabeçada perfeita. Agora, o Pará também, correr de costas para dar combate ao atacante que está chegando de frente, seu Pará deu mole mais uma vez, hein? Deu mole, a gente comentou aqui, Daniel, durante a nosso pré-jogo que a gente fez aqui. Aliás, parabéns, Dani, pelo seu trabalho. Obrigado. Todo mundo aí do SBT, nossa equipe maravilhosa. Foi um golaço do SBT, foi muito lindo. Mas o jogo não foi lá, essa emoção, né? Vamos falar a verdade. O jogo foi com o freio de mão puxado, os times se respeitando, até com certo medo junto com respeito, e isso é natural. Que são dois brasileiros na Libertadores, se conhecem tão bem e às vezes isso nem é um facilitador, né? Talvez se tivesse um time argentino, um uruguaio envolvido, pela emoção ou até pelo abuso que eles são na hora de jogar uma final, o brasileiro vai no ritmo. Então a gente teve um jogo bem morno. O final que teve esse bando de emoção. E aí esse tipo de jogo, duas coisas geralmente acontecem, Daniel. Primeiro, é o herói improvável, né? Que decide esse tipo de partida, que é o tipo que foi o que aconteceu com o Breno, alguns meses atrás era do Juventude, hoje é do Palmeiras, estava ali no lugar certo, na hora certa, como você falou, e o detalhe também decide uma partida como essa, e foi o que aconteceu. Um pequeno erro do Pará, o Breno no lugar certo, o herói improvável, o Palmeiras é campeão. Ô, Casimiro, rapidinho, e o Everton, hein, o goleiro do Palmeiras, estava esquecido lá no Atlético Paranaense, quer dizer, um cara meio que herói improvável, né? Fez uma defesa importante ontem, espalmou a bola, mas acabaram rebatendo. Tem Jailson nesse time do Palmeiras também, tem Felipe Melo, quer dizer, a redenção de Felipe Melo, de certa forma esse título, ô, Casimiro, é a redenção de alguns jogadores, né? O Palmeiras aproveitou um momento de desconcentração, o jogo foi muito pilhado, né? Eu falei aqui no sábado que eu achava que o jogo ia ser uma trocação franca, um jogo de muitos gols. Só que o Palmeiras não deu espaço para o Santos, porque se desse o Santos contra-atacava era tudo que o Santos queria. E aí ficou um jogo muito estudado, ninguém quis se lançar o ataque com medo de perder a final. A realidade era essa. Então acabou ficando um jogo meio feio, porque é o medo de você perder o título. Se você errar um detalhe, você perde. E na minha opinião, quem errou foi o Cuca. Momento totalmente de cãibra mental, tentou segurar uma bola que não faz sentido algum, foi expulso, o time do Santos ficou totalmente desconcentrado, o Alisson foi agredir lá o cara, empurrar um cara, então ele não precisava fazer nada, tinha que esperar o jogo acabar, ir para uma prorrogação, ir para os pênaltis e seguir. E ali no momento de desconcentração, o Rony, que é mais um aí da redenção, que foi muito sacaneado no início do ano. Rony, 30 milhões, meu Deus, era colocado no mesmo balaio de Michael, Vitinho, que é muito caro, não entregava. Cruzamento perfeito para o Breno Lopes, segundo maior momento da carreira do Breno Lopes, sabia, Daniel? Pois é verdade. Pedro Certezas, o Luiz Mendes, grande Luiz Mendes, dizia que há coisas que só acontecem ao Botafogo. Olha o que vai acontecer. Breno Lopes vai jogar contra o Botafogo, porque ele não foi inscrito para o Mundial por questões de regulamento, né? Foi contratado após o fechamento da janela internacional. Então, Breno Lopes versus Botafogo, Pedro, rapidinho aí. Cara, eu tô menos me importando, eu já tô anestesiado, Daniel. Já estou anestesiado. Queria eu que o Botafogo tomasse o gol do Breno Lopes na final da Libertadores, mas provavelmente vai ser o gol que vai rebaixar a gente, não tem jeito. Olha aqui,
Deixa eu me despedir do pessoal, valeu. Tem tempo pro destaque final, ô Diego Sangema? Não tem tempo pra mais nada. Todo mundo dando tchau aí. Acabou o programa. Beijo, gente. Até amanhã. E agora eu vou lá pro @Daniel Pena Firme no Instagram. Tem live. Me segue lá.